Shalom a todos, graça e paz a todos que estão entrando na live do meio-dia. Paz do Senhor a todos. Coloca seu bom dia, paz do Senhor. Deixa eu ver aqui na live quem está conosco. Shalom. A paz do Senhor, Simone. Lúcia, João Paulo, a paz do Senhor, graça e paz a todos que estão entrando. Encaminha essa live, porque hoje nós vamos falar de um tema que o grupo do WhatsApp escolheu ontem, né? O grupo do WhatsApp escolheu ontem a palavra perdão. Hoje o tema é sobre perdão. A live do TikTok do meio-dia. Paz do Senhor, Gildo. Como é que você está, meu amado, querido? Bruno, a paz do Senhor, bom dia. Vamos entrando, encaminha essa live para mais pessoas. Hoje vai ser muito forte. Cláudia, a paz do Senhor, Cláudia acabou de entrar também. Curte a live, envia essa live para mais pessoas, que hoje vai ser muito forte. Hoje nós vamos falar de perdão. Meu Deus. Creuza, a paz do Senhor, filha, como é que você está? Tudo bem? Quem mais está aqui? Alessandra, a paz do Senhor, filha. Envia essa live para mais pessoas. Enquanto isso, vou fazer uma oração. E hoje, sexta-feira, vamos terminar a semana, né? Falando sobre perdão. A gente vai fazer a live de segunda a sexta. Próxima semana, provavelmente, a gente talvez vai mudar. Não sei se a gente vai fazer a live do meio-dia ou da meia-noite. Mas a gente vai passando no decorrer do final de semana. Mas hoje, nós vamos falar sobre perdão. Quem aqui tem facilidade para perdoar? Pastor, eu tenho facilidade para perdoar. Tem pessoas aqui que falam assim, pastor, eu não consigo perdoar. É difícil para mim liberar perdão. Porque hoje nós vamos falar de perdão. Eu acredito que é um dos temas mais importantes da Bíblia. Nós estamos numa série das Escrituras. O que diz a Bíblia a respeito de tal palavra? Segunda, a gente falou sobre cansaço. Terça, a gente falou sobre angústia, isso? Teve angústia, cansaço, rejeição. Que mais? Quem está aí nas lives? Orgulho. Que mais? Então, hoje nós vamos falar sobre perdão. Perdão. Olha só. Eu tenho facilidade para perdoar. A Cláudia dizendo assim, eu achei, ó, tem pessoas que estão sendo sinceras aqui, ó. Eu achei que tinha facilidade para perdoar. Quem mais? Você tá aí, crente? Envia essa live para mais pessoas que hoje vai ser muito forte. Cléo, a paz do Senhor, Cléo. Traga pessoas para cá que você sabe que são pessoas que foi traída, rejeitada, machucada. E essa pessoa precisa ouvir essa palavra. Essa palavra vai ser tão forte hoje que eu já chorei. Eu já senti a presença de Deus nesse quarto. É algo sobrenatural. Amém? Então, chama mais pessoas. Começa a curtir, começa a comentar. Envia para mais pessoas, para o TikTok entregar. Para que Deus possa falar com mais pessoas aqui na live, amém? Daqui a pouco ela sobe, a live sempre é assim, e Deus vai fazendo a obra como Ele quer. Vamos orar? Vamos orar, porque hoje é sexta-feira, dia de falar sobre perdão. A votação ganhou, teve inveja, teve, que mais? Ansiedade. Eu acho que a ansiedade foi em segundo lugar no grupo do WhatsApp, né? E o perdão venceu, por isso nós vamos falar de perdão hoje, amém? Paz do Senhor a todos que estão curtindo, que estão entrando. Vamos orar? Senhor Jesus, graça te damos, Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia. Fala conosco. Precisamos ouvir a Tua palavra. Deus, hoje a palavra é perdão. É uma das áreas que mais temos dificuldade, Senhor Jesus, como ser humano, é perdoar aqueles que nos ofendeu, que nos machucou. Mas nos ensina. Fala conosco, cura a nossa alma, trata, Senhor Jesus, o nosso caráter. É assim que nós te pedimos. Amém.
Amém? Alguém sabe o que é perdão? Pastor, o que é perdão? A etimologia da palavra, quando você for pesquisar uma palavra, sempre coloca a etimologia da palavra, onde que vem a raiz. Da onde surgiu essa palavra? Por que tem esse nome? Você sabe que para você ter sabedoria é você questionar, é você ir atrás de informações, isso deixa você mais sábio. Então sempre você ir a fundo. Tem pessoas que falam algumas palavras e nem sabem o porquê, como nasceu. Palavras, elas nasceram de algum lugar. E perdão, quando a gente vai no latim, a gente sabe que perdão, ele vem da palavra perdonare. Perdonare. Per quer dizer intensidade, ó, escute isso. Intensidade, totalidade e conclusão. E donare quer dizer dar ou doar. Olha só. Então quer dizer, o que quer dizer perdão? Então, juntando essas duas palavras, dá perdonare. Quer dizer dar totalmente. Olha só, abrir mão de algo. Ou fazer uma doação generosa. Pastor, o que é perdão? Perdão, vamos colocar num... vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa está devendo para você. Quem gosta que uma pessoa fica devendo para você? Aí você vai cobrar essa pessoa e essa pessoa não tem dinheiro. Só que essa pessoa está devendo 5 mil, 10 mil reais para você, 20 mil, não sei o valor, que é um valor bom para você. E você chega para essa pessoa e você fala assim, ó, não precisa pagar mais não. Ao invés de cobrar, eu vou doar para você esse valor. Porque eu sei que você não consegue me pagar. Eu sei que você não consegue arcar com essa dívida. Pastor, o que é perdão? Perdão é você doar, abrir mão de algo, soltar algo. Por que a gente às vezes não consegue perdoar? Eu quero já voltar para ver o que a Bíblia diz. Eu vou abrir texto com vocês, porque a série dessa live é o que diz a Bíblia. Não é o que diz o Rotielli, o teólogo, o coach, o fulano, não. O que diz a Bíblia a respeito de perdão. Mas o primeiro passo é você entender o que significa perdão. É você abrir mão de algo. É você fazer uma doação. Eu sei que você não precisava, mas você faz isso porque não tem como retirar algo de alguém. Você vai ter que se doar. Pastor, por que eu tenho que liberar perdão? Porque quando se a gente tratando de dívida, quando uma pessoa deve para você e ela não consegue te pagar mais, ou você vai oprimir essa pessoa, escute isso, ou você vai oprimir essa pessoa pro resto da vida porque ela está te devendo e não te paga, ou você vai dizer assim, quer saber de uma coisa? Não precisa me pagar mais não. Eu não vou levar essa bagunça, né? Eu vou levar essa conta pro resto da minha vida, prendendo você, prendendo eu de algo que você não consegue mais pagar. Porque quando a gente é ofendido, é traído, sabe por que se machuca demais? Escuta isso, sabe por que machuca demais? Quem já foi traído aqui? Coloca aí, eu quero ler agora um comentário de quem já foi traído. Pastor, já fui traída. Pastor, mas eu não consigo liberar perdão. Pastor, já fui rejeitado, ofendida, tantas coisas que fizeram, mas me machucou demais. E eu não consigo. Ó, a Cleo dizendo aqui, a Simone dizendo que já foi traída, Creuza, quem mais está aí? Porque eu vou te ensinar agora como que você vai ter que fazer. Pastor, fui traída. Dói? Eu já fui também. Machuca demais. Traição, rejeição, ofensa, humilhação. Irmão, quem já passou humilhação em público? Uma pessoa te humilhou em público. Dói ou não dói? Vocês estão aí, crente? Dói ou não dói? Humilhação em público. Pessoa te rejeitar, virar a cara para você, desdenhar de você. Olha a Simone dizendo assim, na igreja dói demais. Cristo dizendo assim, já perdoei dívidas para não ficar olhando para a pessoa.
Vi uma dizendo, fui traída muitas vezes. Quer a ingratidão, aqui ó, ingratidão. Olha aqui ó, alguém me ajudando aqui ó. Então coloca aí coisas que machucam você, que você não consegue liberar essa pessoa, não consegue perdoar essa pessoa porque te machucou. Coloca aí ó, tem pessoa falando ingratidão, traição, o que mais? Ofensas, o que mais que machucou você? Alguém fez algo para você e fala assim, pastor, isso aqui não dá mais. Me humilhou, brincou com a minha cara, falou mal de mim por trás. Alguém aqui já ficou bravo com alguém que alguém se descobriu, a pessoa era tua amiga, era teu amigo, mas aí você veio aqui, alguém veio falar para você assim, ó, fulano tá falando mal de você por trás. Alguém já passou por isso? Como que você fica? Feliz você não fica, né? Você não vai na casa dessa pessoa levar flores, vai? Querendo dizendo assim, ó, já perdoei abuso. Rutilene dizendo assim, fui traída por uma amiga com meu esposo. Meu Deus do céu. Irmão, dói demais. Existem traições que é, porque eu menti falando uma coisa ali, traição porque eu não honrei como que era para ser honrado, fiz alguma coisa de errado. É tudo uma traição ali, né? Traição é tudo aquilo que você nem espera e a pessoa faz ao contrário daquilo que você espera. Tá te traindo, tá falando mal de você, uma traição por falar mal de você por trás, mas a traição de adultério, essas coisas, é pesado demais, sim ou não? Sim ou não? Mas vamos lá. Primeiro passo. Sabe por que te machucou? Você sabe por que te machucou demais? Tem pessoas presas em prisões da traição, do abandono, da rejeição. E isso, quando machuca você, cria uma corrente. Eu vou mostrar para você no texto da Bíblia, Jesus, não é o Paulo, não é Tito, não é Timóteo, explicando sobre o perdão e sobre uma traição, sobre uma dívida que alguém tem com você. Irmão, cria uma corrente em volta de você, nas suas emoções, que você não consegue viver. Você vai para a cama, você lembra da pessoa. Quem já passou por isso? Você entra no carro, você lembra dessa pessoa. Você está numa roda, daqui a pouco você percebe que você está falando dessa pessoa. Irmão, a traição é tão profunda, a ingratidão é tão profunda, que para onde você vai, essa pessoa vai junto com você. Já passou por isso? Para onde que você vai, você fala assim, não, eu não quero lembrar dessa pessoa, mas é ao contrário, dá o efeito oposto. Quanto mais você tem raiva de alguém, mais ela anda com você. Não, vou explicar de novo para você. Quanto mais você tem raiva de uma pessoa e você não libera perdão para essa pessoa, que você não foi curado disso ainda, mais você leva essa pessoa. Você tá lavando louça, essa pessoa tá lá, na tua cabeça. Você tá no trabalho, essa pessoa tá com você lá. Você fala assim, meu Deus do céu, toda hora eu penso nesse bendito, nessa bendita. A raiva é tão grande de você, que a ferida foi tão profunda, só que a ferida veio tão forte e escreveu o nome da pessoa na tua alma. Aí você pensa, eu quero esquecer, mas só esquecer com raiva não dá. Hoje eu vou te ensinar, escute isso, eu vou te ensinar como perdoar, o que é o perdão, como você deve agir. Escute isso. Então a gente entendeu pela etimologia da palavra que perdão é doação. É você soltar, é você entregar. É alguém tá com uma dívida alta com você e você perdoar essa dívida, dizendo assim, ó, já que você não pode me pagar. Quando você tem uma pessoa que faz uma dívida com você, o que você faz com essa pessoa antes? Você faz um contrato, né? Então vamos fechar um acordo aqui, ó. Eu vou vender um carro para você, você vai me pagar tanto por mês, e no final essa dívida morre, você fica com o carro e acabou com a dívida, sim ou não? Quando você faz isso, você faz um contrato, cláusulas, faz tudo bonitinho. Sabe por que às vezes você não perdoa? Escuta isso. É que quando você
conheceu uma pessoa, ou seja, um namoro, um relacionamento, um amigo, um pastor, você pegou e fez um desenho. Você fez um desenho de amizade, fez um desenho de relacionamento. Você colocou no papel e colocou assim, ó, essa pessoa é perfeita, essa pessoa é leal, essa pessoa não tem erros, essa pessoa é um anjo, essa pessoa é um Deus, essa pessoa é santa. Aí você pegou esse contrato e guardou na gaveta. E você está relacionando com essa pessoa. E você está dizendo assim, ela é tão perfeita, ela nunca vai me trair. Essa pessoa nunca vai me passar para trás. Essa pessoa nunca, jamais vai falar de mim pelas costas. Por quê, pastor? Porque está no contrato. Porque foi isso que eu fiz com ela. Eu fiz isso com ela. Ela tem essa dívida comigo. Ela tem uma dívida comigo de ser perfeita. Não pode falhar em nada. Eu tenho aqui, pastor, ó. Olha aqui, ó. Eu escrevi tudo bonitinho, como que ela deve se comportar. O pastor tem que ser assim comigo. O meu esposo, a minha esposa, os meus filhos. Ó, pastor, tem que ser assim, tem que ser na risca. Porque se não for na risca, ela está em dívida comigo. E se ele tiver com dívida comigo, vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Pastor, mas eu não fiz esse contrato, mas dentro de você tem isso. Todo ser humano faz esse contrato com outras pessoas. Porque ele acha que a pessoa é perfeita. Pastor, e o que é o perdão? Lembra quando eu falei com você no começo que é uma dívida? Você tem que pagar essa dívida? Essa dívida tem que morrer? É você pegar esse contrato de pessoa perfeita e dizer assim, ó, você não tem como você pagar isso. Sabe por quê? Porque você não é perfeito. Eu achei que você tinha condições de pagar essa dívida. Por isso que eu fiz um contrato com você de fidelidade. Eu achei que você nunca ia errar. Eu achei que você nunca ia trair. Mas você traiu. Sabe o que é perdão? É você pegar, olhar e dizer assim, você está devendo aqui fidelidade e você não teve fidelidade. Você está devendo amor e você não me deu amor. Você está devendo paixão, não tem paixão, não tem nada do que aquilo que eu achei que você ia me dar. Eu achei que você era perfeita. Aí você faz isso aqui, ó. Vamos fazer o seguinte? Ó. Eu vou deixar você embora. Perdão esse aqui, ó. Eu achei que você era perfeita, mas eu errei. Eu achei que você era perfeita. Eu fiz um contrato que não precisava ter contrato. Eu criei expectativa demais em você. Mas expectativas que não, quando não acontece, gera frustrações. E eu estou me machucando porque eu fiz um contrato e coloquei você à risca. Eu te prendi. Sabe de uma coisa? Eu quero te libertar. E libertar você de mim. Perdão é isso. Perdão é doar. Dizer assim, não, você não é perfeito. Eu que fiz essa imagem de você. Sabe por quê? Porque eu também não sou perfeito. O único perfeito é Deus. Coloca aí pra mim aí. Quem que é perfeito? Tem alguém aqui que já errou com Deus? Errou com as pessoas? Você já comprou e não teve condições de pagar? Quem aqui, ó? Pastor, comprei na Shopee. Ah, mas na Shopee tem que pagar lá, né? Mas você já comprou em algum lugar e você não conseguiu pagar no dia certo? Mas você não é porque que você não quis, é porque não deu, aconteceu algo, você não pagou. Alguém aqui já? Olha lá, o Gil dizendo assim, o único perfeito é Deus. Eu vou te contar uma história que Jesus contou. Escute isso. Eu vou falar que perdão é como se...
Por isso que Jesus sempre compara perdão como dívida. Escuta isso que eu vou falar para você agora. Se você ler Mateus, capítulo 18, é um dos textos mais importantes sobre o perdão. Vamos para a Bíblia? Até agora o que o Rotelli quis dizer. Agora vamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz a respeito de perdão? Olha, Jesus falando a respeito de perdão. Por isso o reino dos céus pode comparar um certo rei que quis fazer contas com seu servo. Ou seja, um rei chega para um servo e quer fazer conta. Vamos fechar a conta aqui? Olha Jesus falando de contratos. O mesmo exemplo que eu dei para você é com base nesse texto. E começando a fazer contas, foi lhe apresentando o que devia 10.000 talentos. E não tendo ele que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher, os seus filhos, fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que essa dívida fosse paga. Então aquele servo prostrando, ou seja, reverenciando, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Olha só, então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Ou seja, liberou perdão, né? Deixar ir embora é perdoar, é abrir mão, é fazer uma doação. Dizendo assim, já não consegue pagar? Eu ia prender a mulher dele, os filhos, ia tomar tudo. Só que ele se humilhou tanto, ele pediu perdão para mim, ele falou assim, não consigo pagar, foi sincero. Então esse rei vai dizer assim, ó, vou fazer uma doação para ele, vou deixar ele embora. Agora, olha ver a situação deste homem. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, era um servo do rei. Só que quando ele é libertado, ele está dizendo assim, ó, eu não vou precisar pagar mais nada. Ele sai e ele chega na casa dele, tem um rapaz que trabalha para ele. Olha só. E esse rapaz devia para ele. Então ele vai assim, ó, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia um dinheiro. E lançando a mão nele, sufocava ele, dizendo, paga-me o que deve. Olha Jesus contando isso. Então o conservo, prostrando seus pés, fez a mesma coisa que ele, rogava dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Ele não quis. Mesmo recebendo uma doação do rei, que ia ficar preso a mulher, os filhos. Agora chega na vez dele, ele fala assim, não, eu não vou aceitar isso. Você está me devendo, você vai ter que pagar. Olha só, prostrando seus pés, rogava dizendo, seja generoso comigo. Ele, porém, não quis. Antes foi lançado na prisão até que pagasse a dívida. Ou seja, ele fez a pessoa pagar pelo aquilo que ela não estava conseguindo pagar. Como? Prendendo essa pessoa, oprimindo essa pessoa, machucando essa pessoa. Conhece pessoas assim? Que quando uma pessoa deve, quando uma pessoa ofende, quando uma pessoa trai, ela quer pagar de um jeito, às vezes com silêncio, às vezes falando mal, às vezes fechando a cara, às vezes fazendo coisas para machucar a outra, fazendo birras, chantagem, tudo que a outra pessoa não gosta, dizendo assim, você vai pagar. Se você não vai pagar com dinheiro, vai pagar com outra coisa. Seja com a sua raiva, seja com isso, seja com aquilo, alguma coisa você vai ter que pagar. Conhece pessoas assim? Conhece ou não? Talvez Deus está falando com você então, se você não conhece. Olha só, vendo pois os conservos que acontecia, ficaram muito tristes e foram declarar ao Senhor tudo o que passaram. Ou seja, teve alguém que começou a assistir. Presta atenção, quando você começa a oprimir alguém, porque essa pessoa era para ser fiel a você e não foi, ela pediu perdão e você mesmo assim quer esmagar ela, quer fazer chantagem, quer machucar essa pessoa. Tem pessoas, escute isso, tem pessoas olhando a situação, está levando direto para o Senhor. E dizendo assim, olha, ele está sendo mal lá. Ele está sendo mal. Por quê?
Porque o Senhor perdoou ele, o Senhor perdoou ela, que ela não é perfeita, ele não é perfeito. Mas quando alguém machuca ela, deve para ela e pede perdão para ela machuca, ela oprime. Aí alguém vai lá falar pro rei. Você sabe quem é o rei, né? Quem tem as coroas, né? Você sabe quem é, né? Aí leva pro rei e fala assim, ó, o comportamento dela tá diferente. Por quê? O senhor perdoou uma dívida que ela jamais conseguiria pagar, só que ela tá oprimindo, ela tá fazendo tanta coisa, ela tá machucando, ele tá maltratando as pessoas. Aí fala assim, ela tá assim? Ele tá assim? Eu já perdoei ela, perdoei as coisas que ela fez comigo, ela não é perfeita, ela pecou contra mim, mentiu, fez isso, fez aquilo, fez um monte de coisa. E eu perdoei a dívida dela. Eu abracei ela, cuidei dela, cuidei da casa dela, abençoei ela. Fiz uma doação que ela não conseguiria nunca na vida. Mas o que ela está fazendo? O que ele está fazendo? Está oprimindo aquele dinheirinho ali que está devendo. Nem é uma coisa absurda. Olha só o que Jesus vai explicar agora. Vendo, então o Senhor chamando a sua presença, aí Deus vai dizer assim, vem aqui, então vamos conversar. A gente precisa conversar. E disse assim, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, aquelas pessoas que andam com você? Como eu também tive misericórdia de você, e indignado o Senhor o entregou a atormentadores. Presta atenção, isso aqui é no mundo espiritual. Até que pagasse tudo o que devia. A gente sabe aqui que o rei é Deus. Essa pessoa que estava devendo para Deus é nós. Eu e você. Devendo uma coisa absurda para Deus. Quando ele fala 10 mil talentos ali, é uma coisa que a gente não consegue. É como se fosse 50 milhões de dólares. Você consegue pagar 50 milhões de dólares hoje? Se alguém chegasse para você, paga hoje 50 milhões de dólares. Não consegue. Aí Deus ia falar, então me dá seus filhos, isso e aquilo. Aí você, Deus perdoa meus pecados, Deus perdoa. Aí Deus vai lá e perdoa você. Ele teve misericórdia da tua vida, da tua alma. Você errou demais nessa vida já. Aí você sai do culto, depois do culto, Deus te perdoou, você orou no quarto, Jesus te perdoou. Aí uma pessoa vai lá e fala mal de você, você ficou sabendo. Aí a pessoa viu que te machucou, viu que fez errado. Escute isso, ela viu que fez errado e veio dizendo assim, me perdoa. Me perdoa por ter traído, me perdoa por ter falado mal de você, me perdoa por ter isso e aquilo. Me perdoa. Aí você fala assim, não, você fez isso comigo? Você me machucou. Você traiu minha confiança. Eu vou te perdoar? A Bíblia vai dizer, escute isso aqui é no mundo espiritual, que o rei, que a gente sabe que é Deus, por essa pessoa não perdoar, ele vai entregar na mão de atormentadores. Você sabe quem é atormentadores? É como se Deus estivesse falando assim, eu vou te entregar na mão do diabo. Quem atormenta as pessoas, você sabe quem é. Escute isso, até que você pague tudo que você deve. Assim vos fará, agora o versículo 35, assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoares cada um seu irmão e as suas ofensas. O que Deus está dizendo? Se você não fizer isso, eu vou te entregar. Porque se eu te perdoei, você tem que perdoar de coração. Não é perdoar só da boca para fora, pastor, eu perdoei, mas na cozinha a pessoa está na sua mente. E você dizendo assim, Deus, mata. Deus, faz isso, faz aquilo. Deus, eu estou com raiva dessa pessoa. Deus, eu não quero mais essa pessoa perto de mim. Deus, se puder, Deus, o casamento delas que... Não tem pessoas, irmão, que olha pro ex e fala assim, o casamento dela vai ser destruído. Deus, eu estou torcendo. Tem pessoa que ora dizendo assim, Deus, mata. Faz isso, faz aquilo. Deus, eu estou com raiva. Estou com raiva, ela me traiu, ele me traiu. Deus, eu não quero que prospere, eu não quero que faça mais nada. Conhece pessoas assim? Que por causa de uma dor, ela faz um contrato ali com a pessoa
e quer que essa pessoa pague até o resto da vida. Pastor, me explica isso num contexto de alguma passagem da Bíblia. Aconteceu isso com um profeta. Escuta isso para você, porque para você não achar que não acontece com homem de Deus e mulher de Deus. Eu vou te ensinar uma história agora de um profeta. De quem? Um profeta. Um profeta que tinha esse sentimento. E Deus teve que tratar essa pessoa. Se você ler Jonas, capítulo de número 4, versículo de número 3 e 10, o capítulo 1, Jonas vai receber uma ordem de Deus. Fala assim, vai até Nínive, pregue para aquela cidade. E se eles não se arrepender, eu vou destruir aquela cidade. Mas você vai pregar, Jonas. Jonas, ele vai fugir. Ele vai fugir dessa ordenança de Deus. Aí você pensa, pastor, mas por que ele fugiu? É que Nínive era uma capital da Síria. E nesse lugar, era como se fosse para os judeus hoje o Hamas. Nínive era tão sanguinária que eles entravam na nação de Israel, matavam mulher, crianças, por prazer. Nenhum judeu queria entrar em Nínive. Nenhum judeu queria falar com ninivitas. É como se fosse o Hamas. É como se Deus pedisse para um judeu agora, falar assim, vai lá e prega para o Hamas. Fala para eles sobre a palavra, e se se arrepender, eu não vou destruir eles. Os judeus falam assim, não, Deus, eu vou no Hamas pregar para eles, para este povo sanguinário que mata criança no ventre da mãe por prazer. Irmão, você às vezes fala de Jonas que fugia da pregação, você foge da pessoa que te olha torto dentro da igreja. Você nem cumprimenta. Imagine pregar para essa pessoa e ainda, se Deus perdoar, você abraçar essa pessoa. Deus estava falando para Jonas ir no Hamas. Pessoas que matam, tira a vida. Aí uma pessoa que está te devendo, você fala assim, pastor, não quero nem na minha casa. Como assim? Pastor, eu não quero nem tocar na mão. Se tocar na mão, eu dou um trimelique. Você fala de Jonas, o profeta que fugiu. Você fala assim, Jonas fugiu, fez isso, fez aquilo. Mas você sabe o contexto? De você pregar, olhar no olho de uma pessoa que tirou vida de criança. Olhar dentro do olho de uma pessoa que matou mulheres inocentes, que era do povo dele. Que entrava na nação de Israel, fazia um estrago. Aí Deus falava assim, acorda, Jonas. Pô, Deus, que bom que o Senhor falou comigo. Para onde eu vou hoje? Daí ele fala assim, você vai para Nínive. Nínive, Deus. É Nínive. O Senhor vai destruir aquela cidade, né, Deus? O Senhor vai acabar com o Hamas. O Senhor vai tirar... Não, Jonas, é diferente hoje. Jonas, vai até Nínive. Aquelas pessoas que matam mesmo. E pregue para ela. Não, Deus, pregar não. Porque pregar eles podem se arrepender. Ele falou assim, não é isso. É porque você vai conhecer a graça. Você vai conhecer o que é misericórdia, Jonas. Não, Jonas, não vou. Eu conheço o Senhor. Se ele se arrependeu, o Senhor perdoa. Se ele se arrependeu, o Senhor perdoa. Eu não vou lá, não. Jonas pega, vai para Jope, pega um barco, querendo ir para Tarsis. Fugir. Mas não é fugir do chamado. É fugir de pessoas que machucaram. É fugir de pessoas que mataram pessoas que ele tanto amava. Jonas estava fugindo, não era do propósito apenas, é fugindo de olhar na cara daquele que tanto machucou. Pastor, como o senhor sabe disso? Capítulo de número 4. Quando Jonas prega, você sabe a baleia, ele vai para lá, depois ele chega na cidade de Nínive, prega. Versículo de número 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram, olha aí, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que eles tinham anunciado e que lhe faria, e não fez, ou seja, Deus não destruiu. Deus fez o quê? Não destruiu. O que você faria? Aquela pessoa que tanto te machucou e você queria que Deus matasse. Só que Deus olha e fala assim, eu vou perdoar ela.
Aí fala assim, Deus, eu queria que o Senhor matasse. Ela me traiu. Ela matou pessoas que eu amava. Ela foi infiel. Olha só, versículo de número 1, capítulo 4, versículo de número 1 diz assim, ó. Mas isso desagradou a Jonas extremamente. E ele ficou irado. Irmão, ele ficou irado porque ele pregou e deu certo. A pregação... Irmão, imagine você. Nós como pastor, quando a gente prega, irmão, a gente quer que a pessoa se converta. Só que aqui foi ao contrário. Jonas pregou, uma cidade inteira se arrependeu. Se fosse nós pastores hoje, nós ia falar, meu Deus, glória a Deus. O Senhor salvou uma cidade, Jonas não. Acontece com você também. Você quer que salve o traficante, a prostituta? Você quer que Deus salve o mendigo da sua rua? Tem pessoas que têm mais dó de cachorro. Falam assim, Deus, olha o cachorro passando mal ali. Deus, salva aquele cachorro. Aí a pessoa que te feriu, você quer que Deus faça o quê? A pessoa que te traiu, você quer que Deus faça o quê? Deus mata. Se o Senhor não matar, pelo menos deixa aleijado. Deus, se o Senhor não deixar aleijado, pelo menos deixa ela longe. Pelo menos que ela quebre financeiramente. Olha Jonas. E orou ao Senhor e disse, ah Senhor. Ainda faz uma oração para Deus, dizendo assim, ah Senhor. Não foi esta a minha palavra estando lá na minha terra? Por isso que eu previ fugindo para Tarse, pois sabia que tu és um Deus compassivo e misericordioso, longânimo, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-me, ó Deus, que tire minha vida, porque é melhor eu morrer do que viver. Ó Jonas dizendo assim, ó, Deus, é melhor eu morrer do que ver alguém vivo que me traiu. Tem pessoas tão chateadas que elas estão pedindo a morte, dizendo assim, não posso ver aquela pessoa que me traiu bem, Deus. Está me matando. Eu não estou aguentando mais. Sabe o que Jonas vai fazer? Escute isso. Agora parece você. Parece eu. Eu, quando sou traído, irmão, eu faço que nem Jonas. Por isso, quando eu li isso aqui, eu chorava demais. Quando eu fui humilhado publicamente, eu fiquei que nem Jonas. Jonas, olha só. E disse o Senhor, faz bem você ficar irado assim? Então Jonas saiu da cidade, sentou no oriente da cidade e ali fez uma cabana e sentou nela à sombra a ver o que ia acontecer com a cidade. Ou seja, olha só, Jonas já pregou, Deus converteu ali as pessoas, elas se arrependeram. O que Jonas tinha que fazer? Ir embora. Continuar a viver a vida dele. Deus só falou assim, vai e prega. Ele já fez o trabalho dele. Jonas, ele vai subir no monte, vai fazer uma cabana e vai sentar. E ele vai começar a assistir. E ele vai olhar para a cidade dizendo assim, Deus mata. Deus, eu tô sentado aqui, ó. Mas eu não suporto ver eles felizes. Eu não suporto. Tem pessoas que estão tão machucadas com pessoas que ela entra no Instagram só para ver as pessoas que feriu, dizendo assim, Deus, não pode. Olha como que ela está feliz. Olha como que ela está dando certo. E dizendo assim, uma hora ela vai cair, uma hora ela vai quebrar a cara para eu rir. Porque fez tanto mal. Aí você entra no perfil da ex, entra no perfil do ex, entra no perfil daquela amiga que te traiu, entra no perfil e fica caçando e dizendo, Deus, faz alguma coisa. Eu sei que uma hora vai cair. Deus dizendo assim, não, Jonas. Esse sentimento é em você. Eu não vou trair aquilo que eu falei. Eu já perdoei eles. Só quem não está bem é você, Jonas. Você deveria estar aí voltando para Israel, a tua cidade, cumprindo o propósito, mas você está aí olhando e dizendo, Deus mata. Deus toca fogo nessa cidade. Faz essa pessoa cair, faz essa pessoa tropeçar, faz essa pessoa morrer, porque eu não aguento mais ver que o Senhor perdoou ela. Não, Deus, o Senhor não pode perdoar isso. E você para a sua vida para assistir uma queda de alguém que Deus já perdoou.
Uma pessoa que já se arrependeu e você assistindo e dizendo: Deus, mata. Porque eu não quero ver essa pessoa bem. Me feriu tanto. E fez o Senhor nascer uma planta. E ela subiu por cima de Jonas para fazer a sombra sobre a cabeça a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou. Olha só, com uma planta, Jonas se alegra ao extremo por causa dessa planta. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o que feriu essa planta e ela se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso do oriente, e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer de novo, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então Deus disse a Jonas, ó Deus falando com Jonas: faz bem assim, que tu ires por causa dessa planta? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tivesse compaixão dessa planta, no qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasce e na outra noite perece. E eu não hei de ter compaixão daquela grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, e muitos animais. Olha Deus olhando para você e dizendo assim: cara, você tem dó de tantas pessoas, o seu coração é bom. Às vezes você tem dó da plantinha, você passa, isso aqui é muito coisa de mãe, né? Você passa e olha assim uma plantinha, você fala assim: que coisa linda, quer levar para casa, quer colocar no potinho, quer cuidar. Aí Deus deixa tudo isso lindo para você ver. Aí você fala assim: nossa, uma planta, olha que coisa mais linda. Às vezes você tem dó de uma planta. Aí da pessoa que te traiu, que é um ser humano, que Deus já perdoou, que ela se arrependeu. Pessoas que se arrependem, irmão. Eu tô falando de pessoas que se arrependem, não tô falando de pessoas que não se arrependem. Pessoas que se arrependem. Aí essas pessoas você fala assim: Deus, mata. Toca fogo. Faz alguma coisa que eu não tô aguentando mais essa dor. Eu quero ver essa pessoa pagando preço. E Deus dizendo assim: não vou matar. Jonas, eu te trouxe a Nínive porque você não tá legal. É você que tá mal, Jonas. Nínive vai continuar vivendo a vida deles e você parou a sua por causa da sua dor. Nínive vai começar a trabalhar, vai começar a exercer, estão perdoados, estão vivendo a vida e você tá parado. Por que você não tá liberando perdão? Eu já perdoei eles e você quer que eu mate? E tem uma pessoa que prega, irmão, escute isso. Quando a gente é pastor, a gente fica olhando as pregações de pessoas. Tem uma pessoa que grita demais. Eu até comento assim, né? Com a minha noiva, eu falo assim: não, tem uma menina que grita demais na pregação, que chega a doer o ouvido. Até então tudo bem. Mas ela usa uma palavra que na teologia é errado. Pastor, qual é? Eu determino que essa semana vai ser abençoada. Eu determino que você vai ter uma benção. Não, eu determino. Fala a verdade, você é o comedor de feijão. Você determina o quê? Aonde que está na Bíblia Deus pedindo para você determinar? Jonas era profeta, homem de Deus. Deus falou assim: só vai e pregue a Nínive. Jonas estava lá sentado na cabana olhando. Ele poderia falar: eu determino que cai fogo do céu, como Elias falou. Sabe o que aconteceu? Nada. Deus mata, e Deus não matou. Imagina se você angustiado determinando tanta coisa, irmão. Imagine você angustiado determinando tanta coisa. Deus mata, e Deus falou assim: não vou matar. Mas eu sou profeta, Deus. Você é profeta, mas a palavra sai da minha boca primeiro. Ezequiel 37, no Vale dos Ossos Secos, quando Deus pergunta para Ezequiel: e esses ossos podem reviver? Ezequiel, escute isso. Ezequiel vai olhar para Deus e dizer assim: tu que sabe, Deus. O profeta tem que ter a humildade de dizer assim: eu não determino nada. Eu não mando em nada. Quem sabe é o Senhor. Aí Deus fala para Ezequiel: então profetiza, agora sim. Saiu da boca de Deus agora. Então profetiza sobre esse vale. Que esses ossos vão voltar a viver.
Então, se você olhar para uma pessoa dizendo assim, eu determino, eu declaro, eu faço isso, irmão, não acontece nada. A pessoa fala, eu determino que essa semana vai ser abençoada. Aí a mãe da menina morre, o fulano tem uma dor de barriga, o cara bate o carro, tudo no mesmo culto. Cadê o... Ah, eu determinei, mas não determinou nada. Deus não mandou nada. Isso foi por causa de você. Tá conseguindo entender ou não? Vai ter um momento na sua vida que você vai pedir coisa para Deus, Deus não vai fazer. É porque por causa do seu sentimento tá ruim. Você não tá conseguindo perdoar aquela pessoa que te ofendeu. Perdão é isso, é você pegar essa dívida, que nem Jonas aqui, e dizer assim, ó, quer saber de uma coisa? Já que Deus não quis matar, quem sou eu para julgar eles agora? Eles mataram criança, mataram mulheres, mataram tantas pessoas. Só que sabe o que eu vou fazer? Eu vou cumprir meu propósito. Fazer o quê? Deus quis perdoar. Eles se arrependeram. Eu não queria que se arrependesse, mas se arrependeram. Então vou viver minha vida. Vou pregar em Israel. Vou continuar meu propósito, ser profeta de Deus. Para que eu vou me prender a algo que Deus não quer fazer? Para que eu vou olhar para a pessoa, olhar para a Face, olhar para a Insta e ir caçando Deus assim, Deus, para essa pessoa, para esse homem, para. Para quê? Deixa aí. Solta. Para de ficar olhando o Instagram dessa pessoa que te machucou. Se ela se arrependeu, irmão, quem é você? Se Deus perdoou, escute isso. Eu estou num relacionamento, eu sou noivo, né? Tem minha noiva Giovana que está aqui, e a gente vai casar em breve, né? Já tem a data, tudo, a gente está se preparando para o casamento. Uma das coisas que a gente aprende no relacionamento é o perdão. Não tem como você ter um relacionamento se você não souber perdoar. Não tem como. Escute isso. Quando Deus fez Adão, Adão era sozinho, irmão. Adão andava com um ser perfeito todos os dias. Adão andava com Deus todos os dias na viração do dia. Perfeito, 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 perfeito. Escuta isso. Adão andava com um ser perfeito todos os dias. Adão ia ter frustrações? Não. Adão ia ter que liberar perdão para Deus? Não. Por quê? Porque Deus é perfeito, nunca erra, não vai errar com Adão, não vai trair Adão, não vai fazer coisas erradas para Adão, não vai desapontar Adão. Aí Deus olha para Adão e vê que ele está sozinho e fala assim, não tem como. Não tem como ele mostrar que é ser humano. E que eu trabalhei nele. Aí Deus olha para Adão, vê que ele está sozinho e fala assim, cara, quer saber uma coisa? Vou achar um probleminha para Adão. Ele precisa representar eu na terra. Eu vou dar uma mulher para ele. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma mulher para ajudar ele, mas ajudar ele a ser melhor do que ele pensa que é. Aí ele tira uma mulher e a mulher está ali. Aí a mulher erra. A mulher às vezes desagrada, fala umas coisas que não gosta. Escute isso. Andar com Jesus, Jesus fala assim, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde. Andar com Jesus é praticar, é aprender. Escreve aí, andar com Jesus é aprender. Andar com meu irmão é praticar. Quando você anda com Jesus, você aprende. Quando você anda com seu irmão, você pratica aquilo que você aprendeu com Jesus. É por isso que Deus coloca seres humanos do seu lado. Você anda com Jesus, que ele é perfeito, porque ele está dizendo assim, aprendei de mim. Com Jesus você só aprende. Com seu irmão você pratica. Com Jesus você aprende que você é perdoado. Você errou com Jesus, e com Jesus você aprende como ter esse perdão. E com seu irmão você pratica. Então, pastor, por que Deus coloca essas pessoas imperfeitas do meu lado? É que eu aprendo com Jesus para praticar com eles.
Posso repetir de novo para você? Eu acho que você não pegou. Aconteceu com Pedro. Jesus pega Pedro. Quando pega Pedro para ser apóstolo, ele pega e fala assim: Pedro, você vai parar de pescar. Você vai ser pescadores de homens. Jesus muda ele de profissão, muda ele de casa, muda ele de cenário. Mas depois de 3 anos e meio, quando Jesus está indo para a cruz, está sendo preso, antes disso, na noite que Jesus foi traído, Pedro vai dizer assim: Jesus, eu não vou deixar que nada aconteça com você. Daí Jesus vai falar para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. Pedro, você não está pronto ainda. Eu, Senhor, vou te trair. Pedro, 3 vezes. Você vai me trair. Aí Jesus vai e acontece. Quando o galo canta, Pedro negou Jesus. Quando Jesus ele ressuscita, vai atrás de Pedro. E Pedro está olhando no mar e vê aquele homem chegando na beira da praia e ouve aquela voz: filhos, vocês têm o que comer? Pedro percebe que é Jesus, ele pula na água, sai correndo e fala: é ele. É ele. Ele veio atrás de mim. Eu sou um traidor. Eu traí. Falei que não ia trair, falei que não ia fazer errado, fiz, e ele veio atrás de mim. Quem é ele? É tão perfeito. Aí ele estava assando um pãozinho, um peixe pronto. Aí quando ele chega, ele fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro, você acha que você estava pronto? Você acha que você estava pronto, mas não estava. Agora você está entendendo o que é graça, Pedro. Eu te tirei você das redes, eu te tirei você da casa da sua mãe, eu te tirei você do ambiente, eu mudei você de vários ambientes, Pedro, mas o que eu queria mesmo era mudar você. Você tinha que passar por isso. Você está aprendendo como eu sou, Pedro. Aí no final, depois que Jesus fala 3 vezes: Pedro, você me ama, Jesus vai falar assim: então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, já que você aprendeu o que é graça, já que você aprendeu o que é perdão, eu vou te dar ovelhas para você praticar agora. Vai vir pessoas perto de você, Pedro, que vão falar para você que são seu amigo. Vai vir relacionamentos para você, que vai ter alianças, Pedro, que vai dizer, como você disse para mim, que jamais me trairia, mas você me traiu. Então você aprendeu agora, Pedro? Vai e pratica. Agora você está pronto. Por isso que Tiago, capítulo de número 1, vai dizer assim: não seja ouvinte das palavras, mas seja praticante. Andar com Jesus é aprender. Andar com pessoas é para praticar. Não, coloque isso aí é muito forte. Andar com Jesus, eu aprendo. Andar com pessoas, eu pratico. Sabe por que Deus te deu um relacionamento? Um homem, uma mulher, um pastor, um filho. É que quando você anda com Jesus, você aprende. Quando você anda com eles, você pratica. Adão estava sozinho. Como é que ele ia praticar andando com Deus? Aquilo que ele aprende com Deus. Deus não vai errar com ele. Deus não vai trair. Jesus jamais traiu Pedro. Jesus jamais foi desonesto. Jesus jamais fez algo de ruim. Então eu preciso colocar pessoas do seu lado, pessoas que vão te trair, te machucar, para você praticar todos os dias aquilo que você aprendeu comigo no secreto. Aquilo que você aprendeu comigo na convivência que eu tenho com você. Olha só a Priscila dizendo assim: andar com Jesus eu aprendo, andar com pessoas eu pratico. Forte ou não? Tira print disso aí. Comenta aí todo mundo aí, ó. Andar com Jesus eu aprendo e andar com pessoas eu pratico. Paola Souza, Deus abençoe pela tua vida. Você tá aí, crente? Você chegou ou não? Quem pegou essa palavra aí? Fala pro teu irmão assim, ó: andar com Jesus eu aprendo e andar com pessoas eu pratico. Mas acontece, eu tento mandar pessoas para ti. Não entendi, Francilene.
Alexandre dizendo assim, ó, peguei. Irmão, tem um louvor aqui tão bonito que eu recebi hoje de manhã da minha noiva, que ela disse que acabaram de lançar. Vou colocar ele aqui para vocês entenderem. Enquanto isso, quero ver os comentários aqui. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. Você recebeu essa palavra? Fez sentido para você essa palavra? Sabe por que Deus colocou essa pessoa que te traiu? Essa pessoa imperfeita? Para todos os dias você pegar o perfeito e fazer assim, ó. Pastor, por que Deus colocou aquela pessoa que me traiu? É porque você está andando com Jesus. E Jesus é perfeito, ele não vai te trair. Aí tem que colocar uma pessoa para trair você, para você usar o perdão que você recebeu dele. E fazer isso aqui, ó. Te perdoo. Vai embora. Tá tudo bem. Você não precisa mais me pagar essa dívida. Eu aprendi com Jesus que ele me perdoou. Aí se a pessoa que te traiu não se arrepender, aí você deixa... Ó, escute isso. Presta atenção, ó. Tem uma pessoa perguntando aqui, ó. E se a pessoa que te traiu não se arrepender? Tem uma passagem bíblica para isso. Quem quer aprender? Você tá aí, crente? Pastor, e se uma pessoa que fez o mal para mim não se arrepender? O que eu faço, pastor? O que eu faço? Alguém sabe? Tem alguém que sabe aí ou não? Tem alguém que sabe ou não? Você tá aí, crente, ou não? Deixa eu colocar o louvor aqui, o fundo. Deixa ela. Ó, a Isabel dizendo assim, ó, deixa ela. Creio dizendo assim, aí já é com ela e Deus. Márcia dizendo assim, ó, faz nada, deixa na mão de Deus e segue sua vida. O que acontece se uma pessoa que me traiu e ela não se arrepender? O que eu faço com essa pessoa? Isabel, a escolha é dela. Tanto trair como não se arrepender. Há uma passagem na Bíblia que Jesus ensina que você, quando essa pessoa vem até você e se arrepende, você tem que perdoar. Pedro vai dizer assim, Deus, quantas vezes eu tenho que perdoar essa pessoa? 7 vezes? É que na cultura judaica 7 vezes é o número da perfeição. E ele fala assim, não é 7 vezes, é 7 vezes 7, 7 vezes 7, 7 vezes 70, né? É como se Deus estivesse falando assim, não é ser perfeito, é ser muitíssimo perfeito sobre a parte do perdão. Só que quando uma pessoa erra com você, a Bíblia vai dizer que você pode chegar a essa pessoa, escute isso, você pode chegar nessa pessoa e falar assim, ó, você errou comigo. O que você fez está errado. Se essa pessoa se arrepender, a Bíblia vai dizer que você ganhou um irmão. Ó, Mateus capítulo 18, coloca aí, ó. Eu vou te dar essa passagem para você. Mateus capítulo 18, versículo de número 15 ao 17. Eu vou ler com você. Isso aqui é Jesus falando. No mesmo texto que estava falando do rei lá com o servo dele. Coloca aí, Mateus capítulo 18, do 15 ao 17. Pastor, se essa pessoa não se arrependeu, o que eu faço? Eu falei para você que a Bíblia explica tudo, até a sua pergunta. Olha só, se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, não é para se expor, não é para humilhar, porque tem pessoas que gostam de humilhar pessoas quando erram, sim ou não? Quando pessoas falham. Você vai lá, chama essa pessoa a sós, ó, Jesus ensinando, mostre o erro. Ó, você errou comigo isso, eu não gostei do jeito que você falou, eu não gostei do que você está fazendo. Se ele ouvir, você ganhou um irmão, ou seja, tá tudo bem. Cara, ele ouviu, se arrependeu, falou que estava errado mesmo, pastor. Ela reconheceu a traição, ela reconheceu que falou mal de mim, ela reconheceu. Porque às vezes pessoas fazem as coisas, irmão, e eles nem se tocam
Às vezes te machucou, eles nem sabem. Por isso que se ele pecou com você, você vai lá e fala com ele, ó, irmão, você fez um negócio errado, eu não gostei. Foi isso. Aí ele fala assim, não, me desculpa, cara. Te machuquei. Errei com você. Aí você ganhou o quê? Um irmão. Escute isso. Mas se ele não ouvir, porque ainda termina o texto ainda, leve consigo mais 2, para que toda a questão seja resolvida pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Jesus está dizendo assim, ó, já que ele não ouviu, senta com mais pessoas. Porque ele acha que isso é coisa da sua cabeça. Mas senta com 2 pessoas para ver quem está certo. Porque às vezes pode ser coisa da tua cabeça. Mas daí chama mais 2, 3 pessoas como testemunha, dizendo assim, ó, tô conversando com ele, tô conversando com ela, e ela não quer se arrepender disso. Ela acha que não fez errado. Ele não acha que não fez errado. Então você senta com 2 ou 3 pessoas, conversa com essas pessoas, olha só. E se ele recusar ouvir, ainda continua, cara, esse aí é triste. Jesus está dizendo assim, ó, esse é triste mesmo, ó. Se ele recusar ouvir, conte à igreja. E se ele recusar ouvir até a igreja, trate como um pagão ou publicano. Ou seja, nem se senta com ele mais. Nem coma com ele mais. Porque daí aí é orgulho demais. E a gente já falou do orgulho que Deus faz com uma pessoa orgulhosa. Se uma pessoa não quer ouvir você, não quer ouvir outras pessoas, não quer ouvir, e ela quer continuar com aquilo, nem se senta mais com essa pessoa. Isso aqui é o ensinamento de Jesus. Jesus, ele abraça os humildes, pessoas que reconhecem o erro. A gente falou de humildade e o orgulho foi ontem, né? O orgulho foi ontem. Você viu como que tudo isso se encaixa? As palavras de segunda, terça, quarta, quinta e hoje se encaixaram. Então a gente precisa ver se essa pessoa se arrependeu de verdade. E aí é nosso papel liberar perdão, que a palavra de hoje foi perdão. Como você liberar esse perdão? Reconhecendo que você fez uma imagem dessa pessoa perfeita. Que você... Pastor, o que é perdão? Perdão é isso aqui, ó. Ó, doação da dívida. Tá pago. Você não deve mais nada para mim. Pastor, mas não deve mais nada para mim. Pastor, mas me traiu com a minha melhor amiga. Não, mas não deve nada para mim. Para mim, não. Se ele quer dever, vai dever para outra pessoa. Mas para mim, não. Não, mas eu não gostei do que fez isso, fez aquilo, pastor, mas falou mal de mim, fez isso, saiu. Deixa embora. Tá pago, ó. Tá pago. Eu que fiz o contrato aqui, eu achei que você era perfeito, mas você não é. Nem eu sou. Quem recebeu essa palavra hoje? Você recebeu ou não? Olha esse louvor aqui, ó. Olha esse louvor. Escuta esse louvor. Já ouviu esse louvor? Quem já ouviu? Coloca o nome desse louvor pra mim aí. A minha noiva Giovana, se ela puder colocar. Você vai escutar esse louvor hoje. Eu vou te dar uma tarefa hoje para você escutar esse louvor. Ele vai fazer todo o sentido dessa live. Essa live vai fazer sentido para você escutando esse louvor. Hoje é isso para você. Você vai passar o final de semana leve, sem carregar essa pessoa que te traiu. Pastor, mas é uma coisa absurda. O orgulho, ó. É orgulho. Pessoa que não perdoa é orgulhosa. Ela acha que ninguém pode errar com ela. Ninguém pode machucar ela. Que ela é perfeita demais e nunca errou. Ó. Quem recebeu essa palavra? Falou assim, pastor, eu preciso perdoar. Coloca aí, se você precisa perdoar, você está dizendo assim, pastor, essa mensagem me deu força para tirar essa pessoa do meu coração. Eu sou Jonas. Eu fiquei olhando, pastor, muitas vezes essas pessoas, dizendo assim, Deus, pune essas pessoas. E Deus está dizendo assim, ó, não vou punir não.
eu já perdoei. Ele já se arrependeu. Jonas, vai para casa. Vai viver sua vida. Para de ficar preso no passado, Jonas. Jonas, vai viver. Vai pregar. Vai cumprir o teu chamado, o teu propósito. Para de olhar no Instagram dessa pessoa. Para de olhar no Facebook. Para de dar indireta no Facebook, no Instagram. Vai viver, Jonas. Vai viver. Fala assim pro teu irmão aí, ó. Vai viver, Jonas. Escreve aí. Vai viver, Jonas. Vai para Israel. Sai de Nínive. Nínive já deu para você. Você já entregou a mensagem. Vai viver. Você tá aí ou não, crente? Olha lá, a Érica dizendo assim, eu preciso viver. Então deixa Nínive com Deus. Você já pregou? Você já se perdoou? Perdoou a pessoa? Conversou? Pregou o evangelho? Aí a pessoa e Deus. Se Deus destruir, amém. Se Deus não destruir, amém também. Você vai viver sua vida. Vai cuidar da tua casa. Jonas ficou sentado, olhando para Nínive e a casa dele lá em Israel. Lá em Jerusalém. Olhando Nínive e a casa dele bagunçada lá. Olhando as coisas e a casa dele lá. E ele perdendo família, perdendo mulher, perdendo filhos, para olhar Nínive. Sai daí, Jonas. Por que você fez uma cabana para olhar a vida dos outros? Deixa eles viver. Vai cumprir o teu propósito. Eu já perdoei, então tá bom. Então vai viver a tua vida, Jonas. Ele me traiu e destruiu a nossa família com traição. Libera. Érica, libera essa pessoa. Ele já está vivendo a vida. Deixa ele viver a vida. Libera essa pessoa. Libera perdão agora. Pastor, não consigo liberar. Quem não consegue liberar perdão? Vou orar por você agora. Pastor, não consigo. Eu já tentei, eu não consigo. Hoje vai vir uma unção de graça para você. Para você conseguir viver. Deus vai quebrar sua cabana e dizer assim, Jonas, eu não quero mais você aqui. Essa cabana aqui, Jonas, você construiu, mas você tem casa lá em Israel. Essa cabana você fez aqui, Jonas, mas essa cabana aqui é de ódio. Essa cabana aqui é de dor, Jonas. Você quer viver dentro dessa cabana para olhar para a vida de pessoas que te machucaram, Jonas. Eu te dei uma casa, eu te dei família, você está perdendo tudo que eu te dei por causa desse ódio, por causa dessa dor. E sai daí, Jonas. Nem que eu mande um vento para arrebentar essa cabana, mas hoje você sai daí. Você não fica mais preso neste lugar. Nínive era um tempo para você, para cumprir um propósito. Eu te trouxe a Nínive para você cumprir um propósito, mas já deu. A sua casa não é aqui. Era uma passagem só. Vai viver. Vai cumprir o teu propósito. Em nome de Jesus. Olha só. A Mercedes dizendo assim, pastor, eu recebi essa mensagem aqui em Portugal. Obrigado. Deus abençoe pessoas de Portugal aqui conosco. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus. Ó. Pede para Deus o coração. Pastor, não consigo. Faz que nem José, Manassés. Deus me fez esquecer porque eu não consigo. Deus, eu preciso da ajuda para fazer esquecer o que Nínive fez, o que as pessoas fizeram, as traições, pessoas que mataram, pessoas que feriram, pessoas que machucaram. Então ore a Deus dizendo assim, Deus, me dá força para perdoar. Me dá Manassés. Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer. Olha só, Paulo Henrique dizendo assim, perdoar é uma dádiva dos sábios. É isso aí, Paulo Henrique, meu filho na fé. Deus abençoe a tua vida. Você que não segue nossa live, segue aí, para que você possa receber todos os dias a live do meio-dia, para que Deus possa falar, curar a sua alma cansada, fadigada, triste, abatida. Que Deus possa transformar isso e você começar a viver a plenitude do teu chamado, do teu propósito. Vai parar o teu chamado, vai parar o teu ministério.
por causa das suas mazelas, por causa da sua dor, porque pessoas te machucaram, porque pessoas te feriram, porque pessoas são más. Eu ando com Jesus para aprender, mas Deus me dá pessoas para praticar. Essas pessoas só entraram na sua vida, escute isso, para você praticar o perdão. Quanto mais eu pratico, mais fica mais fácil para mim lidar com essas pessoas. Pratica todos os dias. Pastor, como que eu faço para praticar todos os dias? Conheça novas pessoas. Pastor, eu quero ter um coração que nem de Jesus. Conheça mais pessoas. Ande com gente. Porque toda hora vai ter alguém que vai trair você. Toda hora alguém vai te machucar. Toda hora alguém vai destruir o seu castelinho aí que você criou aí na tua cabeça de pessoas perfeitas. Pastor, como que eu fico com o coração parecido com Jesus? Faz que nem Jesus. Acredita em quem nem a sociedade acredita. Faz que nem Jesus, anda com uma multidão para você ver o quanto você vai ter que perdoar. Dê oportunidade para pessoas. Quer ter um coração que nem de Jesus? Pastor, quero aprender a perdoar rápido. É só você ter comunhão com pessoas todos os dias. Todos os dias. Porque todos os dias pessoas vão errar com você. Como você também vai errar com pessoas. Pastor, por causa das traições eu me isolei. Você fez aos contra. Você fez tudo errado. Pastor, eu fui traída, por isso que eu me isolei. Não, aí que você fez errado. Aí que você deveria ter mais relacionamento mesmo, você deveria ter conversado com mais pessoas, ter mais amizade, porque é nessa área que Deus está te dando oportunidade para você crescer. Então a mensagem de hoje é: com Jesus eu aprendo, com pessoas eu pratico. Com Jesus eu aprendo, que ele fala assim: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprendei. Com Jesus você não consegue praticar. Eu estou praticando o meu amor com Jesus. Não é com ele que você pratica. Você pratica com o teu irmão, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu vizinho, com o teu cachorro. Pegou ou não, crente? Amém? Vamos orar para encerrar. Passamos 13 minutos. Sábado e domingo não temos live. Vamos começar na segunda. E a gente vai ver se a gente vai fazer a live da meia-noite, a live do meio-dia. Vamos ver o que Deus tem para nós para a semana que vem. Essa eu vou salvar. Olha o Paulo Henrique. Essa eu vou salvar. Essa foi forte, hein? Vamos orar? Pai, te agradeço, Senhor Jesus, por essas vidas que estão aqui, Deus. Que o Senhor possa, Pai, curar essa alma que não consegue perdoar, que não consegue soltar, Pai, essa pessoa que machucou, que traiu. Mas o perdão, Pai, é isso. É fazer uma doação. É liberar essa pessoa da dívida. A dívida que eu criei na minha cabeça que seria perfeita, Pai. Pai, mas ela não é. Todos vão falhar um dia, como eu falei contigo. Como eu já não consegui ser o perfeito da casa, o perfeito da cidade, o perfeito da igreja, Deus, essas pessoas também não são. Aquele que nunca vai errar é o Senhor. É por isso que eu preciso aprender mais com o Senhor, como o Senhor me trata. Como o Senhor consegue me perdoar tão rápido quando eu erro, para fazer isso para as pessoas à minha volta. Me ensina, Senhor Jesus, a como ser manso, humilde. Me ensina como perdoar tão rápido como o Senhor perdoa. Deus, não deixa que esse sentimento de raiva, de vingança, de ódio dentro de mim comece a crescer. Me perdoa, Senhor Jesus, pelas minhas falhas. Como eu posso perdoar também os meus irmãos que falharam comigo, Senhor Jesus? É assim que eu te peço, Pai, nesse dia, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Vamos se encontrar segunda-feira na live do meio-dia. Deus tem uma palavra para você. Eu vou deixar essa live salva no YouTube. Se você não acompanha a gente ainda, segue a gente no YouTube, que a gente sobe a live e você pode ouvir de novo a live sobre o perdão.
Também temos aqui dizendo assim, da meia-noite é ótimo. Pois é, a gente está pensando em voltar também com a live da meia-noite, que é de cura e libertação, amém? As lives do meio-dia é mais sobre ensino, sobre perdão, sobre orgulho, né? Essas palavras que a gente vai aprendendo. E a live da meia-noite é de libertação e cura. A gente vai ver se a gente vai voltar e a gente vai avisando vocês aqui. Deus abençoe a tua casa. Entra no nosso grupo do WhatsApp, lá você vai ter o link da live, você vai ver, né, como que a gente vai fazer durante a semana. E você aperta lá no link da bio que nós temos aqui no TikTok, aperta lá e você vai ser encaminhado para o WhatsApp, amém? Para você não perder nada, o que Deus está fazendo nessas lives do TikTok. Abraço a todos, bom final de semana abençoado. Paulo dizendo assim, ó, final de semana abençoado, pastorzão, obrigado pela palavra. Deus abençoe, Paulo, para você também, logo tomar um café. A Alexandre dizendo assim, ó, fui muito abençoado na live da meia-noite. Deus abençoe a tua vida, filho. Deus abençoe sempre, pastor. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Final de semana com Deus, com graça, com paz, com família e com muito perdão às pessoas que te machucaram. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.